Fala galera, chegando para você aí mais uma aula de história com o tio Big Show. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da Mesopotâmia, certo? A história da Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, né, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. E os principais rios da Mesopotâmia são os rios Tigres e Eufrates, ok? Lembrando que a Mesopotâmia, nesses rios, estava chamado, o que chama dentro da história, chamado crescente fértil, né? Ou seja, onde as grandes civilizações se destacou principalmente pela agricultura, ok? Outra característica aí da Mesopotâmia. Atualmente a Mesopotâmia compreende lá a região da Síria e principalmente do Iraque, ok? A Mesopotâmia ela é formada por vários povos, né? Vários povos. Tinha lá os Sumérios, os Acádios, o primeiro Império Babilônico, chamado de Amoritas, né? E também tinha os Assírios e depois os Caldeus, certo? As principais cidades da Mesopotâmia eram Uruk, Nippur, né? Babilônia, certo? Então, essas cidades eram as principais cidades que destacavam-se dentro da Mesopotâmia, ok? Sobre os Sumérios, né? Os Sumérios era, podemos dizer assim, um povo que era caracterizado por várias cidades. Então, cada cidade tinha o seu governante e o seu governante era chamado de Patesi, né? E esses governantes administravam de forma autônoma as suas cidades e estados. Não tinha uma centralização em um imperador, ok? Principal característica aí dos Sumérios foi a escrita cuneiforme, que era em forma de cunha, que era feita em tijolos, né, de argila, né, onde era feito lá as escritas hieroglíficas, ok? Então, isso aí é sobre os Sumérios. Depois os Sumérios foram dominados pelos Acádios, né, vieram lá da cidade de Acádia. Os Sumérios, quando conquistou os Acádios, quando conquistou os Sumérios, ele formou um grande império, né? E o principal rei dos Acádios era o Sargão I, conhecido como soberano dos quatro cantos da terra, ok? O bicho era potência, ok? E a gente percebe o quê? Que aí a partir daí os Sumérios passou a ser no domínio dos Acádios. Com o passar do tempo, vários conflitos internos, os Sumérios buscaram retomar de novo sua hegemonia, mas depois vieram quem? Vieram os babilônios, né? Ou então chamado de Amoritas também, ou Amorritas, né? Esse primeiro império babilônico foi comandado pelo famoso, o bonitão lá, né? O imperadorzão lá, o rei Hammurabi, né? O rei Hammurabi ele era conhecido como um grande administrador. Agora por quê? Porque ele criou um código chamado de Código de Hammurabi. Esse código de Hammurabi se baseava na lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente, né? É uma lei até sumeriana lá. E aí acontecia o quê? Que a partir dessa lei do Código de Hammurabi, o mal que você fez com a pessoa tinha que ser feito também com você. Então, se eu cortasse um braço direito de uma pessoa, numa confusão, tinha que ser cortado também o meu braço direito, porque o mal que eu fiz com aquela pessoa tinha que ser feito comigo também. Então, tu imagina, o rei Hammurabi com um código desse conseguia realmente administrar o Império Babilônico. Claro, só que se lascava mais as pessoas da baixa patente, né? Baixa renda, né? A galera que não vivia na elite palacial, certo? Depois os babilônios foram dominados pelos assírios, olha aí. Só que os principais reis dos assírios, Senequeribe, Assurbanipal, olha aí, né? E aí aconteceu o quê? Os assírios eram conhecidos como um povo extremamente cruéis e guerreiros, né? Os assírios ficavam na sua história, eles ficavam ali na região, né, do Assur ali, que era uma região de fronteira. Então levou muito, todo o povo que passava lá metia chibata nos assírios, os assírios acabavam fugindo para uma montanha, né? Depois eles desciam. O que aconteceu? Os assírios perceberam, ou a gente se organiza, ou a gente bota negócio aqui para voar as bandas, onde vai lá passar a vida no rampeiro. Para tu ter ideia, os assírios formaram o primeiro exército permanente aí da história, né? E outra coisa, os assírios, como eram conhecidos como cruéis e guerreiros, quando eles dominavam o povo, deixava nada, né, pedra sobre pedra, acabava com tudo. Eles pegavam a população, cortavam, esquartejavam, botavam a cabeça nas estacas, eles faziam um inferno, né? Para ter ideia, né? Conhecido também os assírios pela biblioteca lá de Ninive, né?
que os assírios vieram da região de Assur e também de Nínive. Então tá a biblioteca lá de Nínive, né? Uma biblioteca muito conhecida dentro da história, né? Depois os assírios foram dominados por outro povo chamado os caldeus, também chamado de novos babilônicos, né? Os caldeus, para você ter ideia, né? O principal rei foi Nabopolassar, né? E depois veio o seu filho Nabucodonosor. Olha aí, né? E aconteceu, os caldeus, eles dominaram a região da Mesopotâmia. Eles são conhecidos pelas famosas obras chamadas de zigurates, né? Obras arquitetônicas, né? Outra característica, ele construiu o Jardim Suspenso, já com essas obras zigurates, né? Jardim Suspenso também conhecido. E eles também aprisionaram os hebreus, o chamado cativeiro da Babilônia, ok? Depois, os caldeus são dominados pelos persas, que é outra civilização que depois nós vamos ver aqui no nosso canal, ok? Então esse aí hoje foi só um pouquinho aí para você sobre a história da Mesopotâmia. Então você que vai estudar, vai fazer prova, uma dica aí do Tio Bic, a aula de hoje foi sobre Mesopotâmia. Fui!